Olá, pessoal. O Copom elevou a Selic para 11,25% ao ano e nos Estados Unidos, Donald Trump foi eleito presidente. E nesta quinta-feira também tem decisão de política monetária do Federal Reserve. Semana agitada, né, Gerson? Sem dúvida, Mar, principalmente essa questão do Trump, né, com essa dúvida do mercado quem seria o presidente, agora já sabemos aí como adicionar nos modelos as variáveis para se precisamos ou não fazer mudanças no portfólio. Vamos debater isso agora. Sim, confira agora no Radar da Semana. E para falar aí desse cenário macro, principalmente dessa decisão do Copom, que já era esperada, mas confirmou, a gente trouxe aqui Álvaro Frasson, que é estrategista macro aqui do BTG. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. E para falar ali do cenário de ações, de mercado e também onde investir em novembro, estamos aqui com Larissa Quaresma, que é analista de ações da Empíricos Research. Olá, Marcelo. Olá, Gerson, Álvaro, um prazer estar aqui com vocês. Vamos entender aí como navegar esses mares revoltos, né? Nem sempre o cenário internacional vai ficar ajudando a gente, né? E nessa semana mais ainda, né? Acho que desde ontem juntou tudo, né? Quarta-feira começou daquele jeito. É isso. E segue na quinta, né? Hoje tem segue na quinta. Fed, tem bastante coisa pra gente ficar de olho. China no final de semana. Exatamente. Eu ia falar, segue na sexta e no final de semana, né? Com China. Então vamos lá. Começando aí, eu acho que, né, por Donald Trump, Gerson, acho que como você falou, né? Acho que o cenário continua volátil, mas saiu uma incerteza, pelo menos, né? Já tem uma definição nos Estados Unidos. Como que vocês viram? Como que foi a reação do mercado na quarta-feira? Eu acho que tem dois pontos aqui, né? Um é que, historicamente, né, pelo menos, independente, eu acho que de quem fosse o vitorioso das eleições, há um consenso hoje do tal da exuberância americana econômica, né? Isso tem dado muito suporte, né, para as ações. Você olha estatisticamente, até na eleição do Barack Obama, né, que era uma grande dúvida de como seria a reação do mercado, as semanas subsequentes o S&P performou bem também. Então lá você tem uma maturidade do mercado muito grande, né, e o mercado consegue navegar independente, eu acho, de qual seja o presidente, e eventualmente também eram dois candidatos já conhecidos, com pautas já endereçadas. Então acho que isso é um ponto. E o segundo ponto é que o mercado já vinha, né, bastante tempo olhando quais seriam, né, as propostas de cada um que era o governo atual, e dois de Trump vinha, um já tinha feito o governo Trump e outro quais eram as propostas. Então o que a gente viu ontem, né, principalmente, eram as performances que já estavam um pouco dadas, vamos dizer assim, que aconteceriam, né, caso o Trump vencesse, né. Eu acho que um ponto só, né, para a gente destacar é que acho que as pesquisas, né, eleitorais tiveram, né, novamente uma falha grande, né, do que seria a votação. Acho que isso chama uma atenção aqui para essa questão. A gente teve delegados e um voto popular muito expressivo para o Trump, uma vitória na Câmara, uma vitória no Senado. Então foi realmente um check em todos os pontos. Então o Trump assume esse mandato realmente muito forte, né, no governo como um todo. E eu acho que também um ponto que eu li, né, assim, ele é um mandato com um mundo mais incerto do que o primeiro que ele teve, né, com algumas guerras acontecendo, com uma China muito mais, né, talvez arisca em relação a essas relações. Então acho que vai requerer ali mais tato dele, né, principalmente nas políticas de comércio internacional, né? Então acho que isso também adiciona um pouco mais de volatilidade. Mas o que você falou é um ponto importante, que a gente brinca, né? O mercado não tem problema com notícia ruim, o mercado tem problema com incertezas. E sem dúvida, uma das grandes incertezas desse ano era quem seria o novo presidente da maior economia, da maior força bélica do mundo, que é os Estados Unidos. Esse fator saiu da mesa. Então, assim, independente se é um ou se é outro, já tem decidido quem é e já sabe-se mais ou menos qual é as estratégias. Então o mercado começa a fazer conta, né? Começa a colocar nos modelos as projeções. A gente viu alguma performance de alguns ativos, né? O setor bancário muito bem dos Estados Unidos ontem. A própria Tesla, por uma questão específica, né, do Elon Musk ser um grande apoiador do Trump. Então começa agora a virar realidade matemática ali as projeções que o mercado vem fazendo. Eu acho positivo isso, né? Tira o fator de risco da mesa. Mas a gente viu também o 10 anos a 4,50, o dólar forte. Então, assim, é muito positivo para quem está lá comprado em S&P, né? Para quem está com a Bolsa Americana no seu portfólio. Tenho certeza que todo mundo está aí na nossa conta internacional. Então, para esse fator, é muito positivo. Para o resto aqui, nós emergentes aqui, navegando no nosso barquinho meio furado aqui no meio desse oceano, é bastante volatilidade, com o Fed, com o Treasury a 4,50, com o dólar, né, quase R$6 aqui, etc. Então, o Álvaro vai até me ajudar aí
nesse mundo, o dever de casa aqui precisa ser feito, porque acho que a eleição foi boa para os ativos americanos. Se vai ser boa para os emergentes, para os demais, vamos ter que aguardar aqui, porque a bandeira do Trump é America First, né? Primeiro os Estados Unidos e etc. Então isso pode trazer algum impacto para o nosso barquinho aqui, Mar. Bom, vamos complementar então. Eu concordo 100% com o Gerson e eu acho que o que chamou a atenção nesses últimos dias foi essa reação do real no pós-eleição, né? E aí, assim, a gente foi se perguntando o que pode estar acontecendo e tudo mais. Quando a gente olha para uma cesta de 20 moedas emergentes, 19 depreciaram no dia depois do Trump. Então, assim, me parece que o que aconteceu com o real foi muito mais uma reação dessa possibilidade de um anúncio do pacote de medidas fiscais que o mercado está esperando aí com bastante ansiedade, do que exatamente um efeito das eleições do Trump. Então, assim, acho que está muito claro, foi o que o Gerson falou. O Trump é uma tese de dólar forte. Né? Por que de dólar forte? Porque as políticas que ele quer implementar, em tese, são mais inflacionárias. Né? É levar de 25% para 60% tarifa de produtos chineses, reduzir corporate tax, fazer uma política emigratória, no caso, né, de quem não está legalizado dentro dos Estados Unidos. Isso tende a estrangular mais ainda a força de trabalho, fazer uma elevação dos salários. Então, acho que essas duas principais políticas, elas são mais inflacionárias e por consequência, o Fed deveria, claro, não reagir ex ante, mas à medida que isso for se concretizando, ele vai tendo que reduzir, digamos assim, o seu potencial de corte de juro. E se ele conseguir implementar, não que ele... não duvidando, obviamente, da agenda do Trump, mas ele sempre teve né, muito mais efusivo na hora de falar do que entregar. Mas se ele entregar, isso pode mexer com o juro neutro americano, né, que era um debate que a gente falava, olha, mas o juro neutro era meio no pré-pandemia, agora será que é 1,5? Se ele conseguir implementar, e dado que ele tem o Senado e agora falta o Congresso para saber se vai ter um red sweep mesmo, talvez isso mexa o juro neutro americano, né, para pior. Então, isso, obviamente, que para emergente, estruturalmente, não é bom, né? Para o Brasil, então, assim, acho que é claro que acho que a Kamala traria mais fluxo para emergentes como um todo. Acho que o Brasil surfaria também um pouco nessa onda, mas nitidamente, pela movimentação do real, está claro o quanto a gente está esperando um anúncio de medidas mais estruturais do ponto de vista das despesas públicas e o quanto que isso tem capacidade de fazer mudanças estruturais nos preços. Né? Então, assim, a gente lá em Portfolio Solutions, eu sempre apresento nos comitês um modelo de câmbio, né, sem o CDS, que é o tal do Credit Default Swap, que é uma métrica muito grosseira de tentar ser uma proxy de risco fiscal, dado que ela é um derivativo que mede a chance de um título brasileiro da default em relação ao americano. Né? Então, por isso que se usam nos modelos de câmbio essa variável. Se você não coloca essa variável, coloca basicamente variáveis externas e o CDI, o real, nesse modelo, o real seria 5,20. Então, assim, eu estou falando que o real é para 5,20? Não. O que eu estou dizendo é que o gap entre o preço de tela e o preço de modelo sem o CDS, ele está muito grande. Quando você olha uma série histórica de 10 anos, está 2 desvios padrões acima da série histórica. Ou seja, um anúncio fiscal, e não só o anúncio, mas como disse o Banco Central ontem no Copom, a execução de medidas críveis tendem a ter uma capacidade muito grande de você ter um fechamento dos prêmios de risco, de apreciação do câmbio, e tem um espaço muito grande, né? Então, assim, claro que assim, acho que o tema das últimas semanas foi eleições americanas. Sem dúvida, assim, depois de entender se o Congresso vai ser republicano ou democrata, entender a velocidade das implementações de algumas medidas, também serão importantes. Mas para o Brasil, acho que o pacote fiscal que vai ser importante. Só complementando, assim, concordo totalmente com o que foi falado. Eu acho que, não sou uma especialista em macro, mas o Trump na economia americana, no comando da economia americana, eu acho que tende a fazer com que os Estados Unidos sejam um aspirador ainda mais potente de recursos do mundo.
porque, em última instância, é uma economia mais forte. Agora, acho que para o Brasil pode não ser tão, assim, na margem torna mais desafiador, mas pode não ser tão ruim. Por 2 fatores, assim, primeiro, tem esse call de que o Trump é inflacionário e tal, né, por causa das barreiras tarifárias. Mas tem um outro lado, assim, que ele se elegeu muito para o eleitorado americano com essa bandeira de reduzir a inflação. Você vê, assim, no governo Biden, a economia americana estava super forte e, mesmo assim, eles perderam espaço para os republicanos. Por quê, né? Porque, por mais que a inflação tenha diminuído, o patamar de preço das coisas continuou alto, né? Muita gente sem acesso às coisas que tinha antes. E uma das formas que ele pretende fazer isso é aumentar a produção de petróleo lá. Que tende, inclusive o petróleo tem reagido negativamente a isso, né, abaixando o preço aí, por causa dessa perspectiva de aumento de oferta. Então, assim, isso pode ser uma força também deflacionária para o mundo. Então, acho que esse é um fator que alivia. E um outro fator é, assim, por mais que ele tenha o discurso protecionista de uma forma geral, ele é muito mais direcionado para a China do que para outros países, né? Tem esse conflito muito mais com os chineses. E, nesse sentido, o Brasil pode se beneficiar, ocupando um pouco esse espaço de exportação para os Estados Unidos que a China pode perder. Então, assim, você viu no pregão imediatamente pós-eleições algumas exportadoras reagirem muito bem. Foi o caso de SLC, que é soja, milho e algodão, o caso de Gerdau, de aço. Então, eu acho que no caso do Brasil pode ter esses atenuantes. E, por último, assim, muito legal sua leitura sobre, quase assim, subiu no boato e caiu no fato, o dólar, porque pode ter uma leitura também de que isso força o governo adotar um pacote de ajuste fiscal mais rígido, fazer algo mais crível, porque, assim, dessa vez parece que a gente não vai dar sorte, né? Então, acho que tem esses desdobramentos que podem ser positivos também. Vocês mencionaram ali que o comunicado do Copom trouxe a importância da política fiscal, né? Esse foi o principal ponto ali do comunicado? Teve mais alguma coisa? Porque a alta para 11,25 já era esperada, né? Já. O comunicado ele foi muito parecido com o anterior. Assim, uma coisa que todo mundo no mercado faz é pegar um texto, comparar com o outro, sobrepor ao outro e ver o que mudou ou não. Então, assim, as mudanças foram muito poucas. No quinto parágrafo, que é o parágrafo sobre o cenário fiscal, ele deu um tom adicional. Ele falou... 2 pontos desse tom adicional foram importantes. O primeiro, o Copom falava o seguinte: olha, o mercado entende que o cenário fiscal, junto com outros fatores, tem pressionado os ativos de risco e tudo mais. Agora ele não fala mais de outros fatores, ele fala só do cenário fiscal. Então, assim, acho que dando mais peso, mais holofote para o problema. E o segundo ponto que ele adiciona é o seguinte: olha, e isso pode se resolver, ele não fala ipsis literis isso, mas dizendo o seguinte: olha, com apresentação e execução de medidas de ajuste no orçamento fiscal, isso tem a possibilidade de ancorar as expectativas de inflação. Eu achei interessante e bom o Banco Central falar nessa execução, porque se a gente lembrar, por exemplo, do ano passado, o arcabouço fiscal veio com uma apresentação muito boa. 25 a meta de superávit era meio e 26 era 1% de superávit. Pois passou um ano, mudaram. Então, assim, houve apresentação, não houve a execução. No ano passado, o governo apresentou também algumas medidas de recomposição de receita, né, para tentar, para entregar a meta. Uma delas era a estimativa pelo próprio governo de arrecadação de 50 bilhões de reais pelo vol de qualidade do CARF. Apresentou, mas não executou. Não tem como você estimar ou ser muito palpável essa estimativa. Então, eu acho que o que o Banco Central colocou muito bem feito é assim: apresenta, mas apresenta algo que eu consiga entender que você vai entregar, que você vai executar isso num curto prazo, num médio prazo, sem mudar o plano de voo. Aí vai tirando o benefício da dúvida, né? Exato. As promessas que ia acontecer, que ia apresentar, o mercado não estava comprando, né? Tanto que o câmbio continuava depreciando, a curva de juros abrindo. Então, essa queima de cartucho, né, vai tirando credibilidade, que acho que essa é a palavra-chave, eu acho. Quando a gente fala muito de bolsa ali, bolsa barata, e o investidor pergunta todo santo dia por que não sobe. Credibilidade, né? Então, Exato. assim, tá barato, vai ficar mais barato? Vai melhorar? Você não tem credibilidade que essas coisas vão acontecer, não tem porquê ter o tal do gatilho, né, da bolsa subir.
Então, acho que é o que a gente fala muito da economia americana, lá você tem sobra de credibilidade em relação à execução. Então, esse ponto é importante também. Assim, eu acho que o mercado está mais exigente com esse fiscal, não por... eu acho que pelo histórico recente. Se apresentou muita coisa e se entregou menos do que foi apresentado. Então, o mercado ele quer algo mais concreto, né? O segundo ponto, o pacote fiscal ele não pode ser um pacote one-off, né? Olha, eu vou ajustar uma ou outra despesa aqui para, na verdade, só deixar o arcabouço em pé para eu descomprimir o crescimento das despesas discricionárias. Não. Tem que ser um projeto que faça um ajuste estrutural no longo prazo. Né? Então, vai desindexar alguns gastos? Você vai fazer uma reforma administrativa? O que você vai fazer mais estrutural do que simplesmente fazer um pente fino em despesas sociais? Acho que tem que ser mais coisas do que isso, né? Então, acho que isso sim tem uma possibilidade importante de retirar prêmio de risco. O segundo ponto do cupom do comunicado foi a nova desancoragem da projeção do Banco Central para a inflação no horizonte relevante, que saiu de 3,5 para 3,6. Se a gente lembrar as últimas reuniões, em julho, o IPCA do horizonte relevante era 3,2. Em setembro, 3,5. Em novembro, 3,6. Em setembro e novembro, você subiu o juro. Assim, será que vai chegar em dezembro e vai de novo desancorar para 3,7, 3,8? É ruim isso acontecer. Qual que é a variável que a gente tem que acompanhar para saber se vai desancorar ainda mais a inflação? A principal delas, ou que tem impactado mais essa desancoragem nos modelos do Banco Central, é o câmbio. O câmbio está associado a esse quadro fiscal que a gente comentou. Assim, está na mão do governo você apresentar um pacote que vá fazer uma reação já na próxima reunião, no dia 11 de dezembro, de expectativas de inflação muito mais baixas no modelo do Banco Central, que vai fazer ele talvez não precisar subir muito mais os juros do que está na curva de juros hoje. Agora, se for o contrário, se o governo ficar pedalando essa apresentação, ficar adiando essa história, apresentar algo meia boca, vai chegar em dezembro e talvez o mercado faça uma revisão de novo para 3,7, 3,8 dessa inflação. E aí o remédio tem que ser mais amargo. Assim, está na mão do governo, né? Acho que no fim do dia é essa a história. Está na mão do governo. Inclusive, acabei de ver a notícia aqui que começou a reunião hoje, né? Na manhã de quinta-feira do governo e os ministros, o Fernando Haddad ali para o corte de gastos, né? Tem alguma coisa ali, Álvaro, que está impedindo esse anúncio? Porque eles estão falando há alguns dias, né? Que vai sair. Eu acho que o que está impedindo ou dificultando uma apresentação é porque é um pacote de medidas que vai na contramão do core do que é o partido do governo, que é um partido que defende o gasto como motor do crescimento, e aí sim você melhora os índices fiscais com mais crescimento, né? Esse modelo ele não conseguiu ser possível nem no passado nem agora. Então, assim, o que está impedindo é que é uma conversa chata. Você vai ter que falar em reduzir BPC, reduzir Bolsa Família. Cada pasta quer puxar menos. Exato. Você vai ter que... Não, então agora a Previdência vai ter que crescer menos que o salário mínimo. É uma conversa chata. Ninguém quer ter esse papo, né? Então, assim, e como é que você comunica? Como é que você faz isso num ambiente onde o Trump acabou de ganhar, onde as eleições municipais não foram favoráveis para a esquerda e a popularidade do governo não está em alta, mesmo com desemprego na mínima. A conversa está muito difícil para o governo, mas tem que ser feita. E voltando, falando do Copom, 11,25 ali, né? Como que isso pega na Bolsa, nas empresas? Larissa, vi até ali no teu relatório no 10 Ideias que o impacto deve vir nas despesas financeiras das empresas mais alavancadas. Então, como que todo esse cenário aí que a gente discutiu, o Selic em 11,25... O Álvaro sempre disputando nossa vida. Aqui, né? Não, inclusive eu li hoje que já estão projetando 13% de Selic, né? Então, no foco já tem 12,5 na trajetória. Na curva de juros já tem 13,5, 14. Né? Tem coisas bem duras, né? Então, assim, de novo, assim, acho que é uma decisão que está nas mãos desse anúncio, né? Dessa reunião que a gente está falando agora. Então, como ficam as empresas aí, as ações?
Bom, assim, o que você falou foi muito assertivo. O impacto mais direto é na despesa financeira. A maioria das empresas pega dívida, empréstimos, atrelado ao CDI. É sempre CDI mais alguma coisa. CDI mais 1,5, nas que têm um custo de capital muito baixo, né? E empresas médias, menores, né? Pode chegar até CDI mais 5, 6. Então, quando você tem esse aumento de Selic, a despesa financeira ela aumenta ali proporcionalmente, né? Então, assim, isso reforça, né, novamente aquela nossa tese de evitar empresas mais alavancadas e, de preferência, que seja um caixa líquido, né? Que tenha um caixa maior do que a dívida para esse momento. Agora, tem um efeito de segunda ordem que é uma desaceleração da demanda, né? E isso afeta principalmente aqueles setores mais cíclicos, aqueles setores que vendem bens duráveis, que são muito dependentes de financiamentos, né? Então, por exemplo, veículos, imóveis, e até aquele varejo discricionário, né? Vestuário, cosméticos e assim por diante. Agora, tem um porém que, assim, até o que o Álvaro comentou um pouco, né? O parafiscal hoje e o fiscal no Brasil, eles estão muito estimulantes para a economia. Até no próprio setor de incorporação, né, que no país desenvolvido, por exemplo, ele é muito mais sensível à política monetária. Aqui no Brasil ele não é tanto, porque o crédito imobiliário ele é muito subsidiado. Então, assim, na margem é pior, porque se você tem o subsídio X, né, para um determinado nível de Selic, você vai aplicar aquele mesmo subsídio agora em cima de uma Selic maior, né? Então, sua taxa mesmo para o crédito habitacional de baixa renda vai ficar maior, né? Então, essa é a tendência. Então, assim, eu teria bastante cuidado na exposição a esses setores cíclicos, seria extremamente seletiva, como a gente tem sido, e evitaria empresas muito alavancadas. Pensando para a Bolsa como um todo, assim, o primeiro efeito é o efeito de fluxo, né? Porque, assim, a Selic sobe, os investidores institucionais de varejo tendem a buscar investimentos mais seguros que estão pagando mais, né? Então, assim, esse aumento de custo de capital, que, na verdade, assim, para o investidor de Bolsa deveria ser a taxa de juros de longo prazo, de 10 anos, que já está mais alta há algumas semanas, né, e meses, para boa parte do fluxo, é a Selic que importa. Então, isso acaba também, pode ser que aumente um pouco o prêmio de risco da Bolsa. Então, assim, novamente, reforça aquela nossa história de empresas muito rentáveis, que tem uma folga muito grande do ROI sobre o custo de capital, né? Então, eu acho que esse momento ele pede mais seletividade e ele pede, inclusive, mais concentração. Porque esse ambiente, que seja um ambiente muito estimulado pela política fiscal, com altos juros, uma inflação mais alta, não é qualquer empresa que consegue navegar. É um cenário difícil, né? Você precisa ter um modelo de negócio muito robusto e um balanço muito defensivo, né? Que te protege aí de crises. Então, eu acho que é isso. Mais seletividade, mais concentração e baixíssima alavancagem. Tem uma categoria de empresas que pode acabar se beneficiando disso, né? Que é quem recebe juros. Quem recebe juros, o setor financeiro. Então, e aí existem várias formas de você pensar como que os bancos e empresas do setor financeiro se beneficiam, né? Eu vou citar aqui duas mais óbvias. A primeira é a questão do crédito, né? Então, assim, o juro sobe, com o tempo os bancos tendem a remarcar para cima, né, as taxas dos empréstimos, tirando aqueles que já têm um limite, né, tipo cheque especial, rotativo do cartão e consignado INSS, mas eles vão aumentando a taxa de juros. Uma outra forma é assim, existe uma receita muito relevante para os bancos chamada de float, que para os bancos comerciais maiores, eles acabam colocando ali numa categoria de margem com passivos, que é assim, imagina que você tem um CDB lá do BTG, né, que seja, por exemplo, que está pagando 105% do CDI, quando o CDI está 10%. CDI e Selic são praticamente a mesma coisa, né? Quando esse CDI sobe, o banco ele não precisa oferecer um prêmio tão grande sobre o CDI
para o cliente dele ter uma rentabilidade boa. Então, assim, com isso, né, ele pode diminuir um pouco esse prêmio, que o cliente com CDI maior vai ganhar mais e o banco vai ter uma margem maior nessa margem com passivo, que chama, né? E a receita de float lá da tesouraria do banco acaba ficando mais expressiva também, né? Então, assim, por isso a gente tem concentrado cada vez mais as carteiras em setores defensivos e setor financeiro especificamente. Do meu lado, olha, só para dar uns 2 centavos aqui, essa questão da alta da Selic e tal, é muito mais importa, porque a gente tem comentado talvez essa questão do sentimento, né? Porque, de novo, a gente pode ver a bolsa barata e ela ficar mais barata e a bolsa tá cara e ficar mais cara porque a turma tá com o sentimento que as coisas vão melhorar ou o sentimento que as coisas vão piorar. Então, acho que o mais importante de tudo é essas sinalizações que o Álvaro comentaram, né? A gente ter um fechamento de curva, o arrefecimento do câmbio, a melhora do news flow, a melhora dos fluxos, né? Os fundos multimercados voltarem a captar, os fundos de ações voltarem a captar, o pessoal sair da taxa livre de risco ali para buscar outra oportunidade, os fundos imobiliários voltarem a ter fluxo, né? Novos galpões sendo construídos, a economia girar, né? Porque isso vai minando a confiança do investidor e pouco a pouco, de conta a gota, você olha ali o volume da B3, você vê que né, é uma queda, mas é uma queda que vem pouco a pouco machucando ali, né, o investidor. Então, acho que o mais importante do que, poxa, Selic subiu, Selic caiu, é a perspectiva, né? A gente pode estar com uma trajetória de Selic que vai até 12,5, 13, e a bolsa está indo super bem, porque a turma percebeu que é um movimento de alta curto para ancorar a inflação, que ano que vem vai ter espaço para cortar, que a curva fechou, o dólar arrefeceu, ok. Então a ideia, muito mais do que ficar preso ao headline da notícia, né? Alta da Selic, meu Deus, vende tudo de bolsa, né? Então acho que esse é um ponto. E um ponto também que eu acho que vale a pena olhar, nesse cenário que nem toda empresa navega, que eu concordo, se você escolher uma empresa que navega, tradicionalmente, quando a tempestade passa, ela sai muito mais forte, né? Porque ela consolida o mercado, ela compra concorrência, ela ganha market share, ela tem poder de repassar preço. Então, se você tem a paciência, né, que é talvez um fator chave do mercado de ações, você tende a capturar toda essa tempestade. Ela é positiva, né? A brincadeira do winner takes all, né? O vencedor leva tudo. Se você estiver bem posicionado, as empresas normalmente dão. Você vê que depois da crise tem um spike de preço, normalmente por isso. Né? Então você percebe até que o mercado de capitais está fechado para IPOs, mas tem bastante M&A rolando. Tem bastante conversas acontecendo. Então são fusões de aquisições, o mercado de dívida está aquecido, as empresas estão buscando capital, então estão vendo oportunidades. Né? Então são sinais que a gente não vê na manchete de jornal, mas que, para quem escolhe bem, segue boas carteiras e tem paciência, normalmente, aí, todas as séries históricas possíveis, colhe bons resultados. E juros nos Estados Unidos, gente? Nesta quinta-feira tem a decisão do FOMC, deve ter mais um corte aí de 0,25, mas um corte não, né? O outro foi 0,50, um corte de 0,25. Como que vocês estão vendo esse cenário de juros agora por lá? Essa eleição do Trump, acho que na decisão de quinta-feira, acho que não dá tempo de mexer, né? Mas na de dezembro, pode mexer alguma coisa? Não sei nem... Bom, acho que a decisão do Congresso... De novo, assim, eu acho que um banco central, ele tem que, claro, ele não pode ser behind the curve, mas ele também não pode... assim, olha, dado que o Trump é um cara que vai fazer tais políticas, então eu já vou parar de cortar o juro ou sinalizar um ciclo muito menor. Acho que não é esse o caso, né? Acho que as razões pelas quais o Fed vai desacelerar é porque a atividade americana ainda continua muito forte, né? Acho que nesse ínterim entre as reuniões, você teve dados do payroll bem acima da expectativa, né? A leitura avançada do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos mostrou um consumo doméstico ainda muito elevado. Então, assim, acho que não é diferente da primeira leitura do Powell, quando ele cortou 50, e no statement do Fed eles colocaram ali do forte compromisso com o emprego, né? Lembrando que nos Estados Unidos o mandato é dual, né? A mesma importância com inflação e emprego. No Brasil não, no Brasil primeiro inflação, depois emprego. Então ele, assim, acho que como ele teve alguns dados ali de antecedentes ali de mercado de trabalho mais fracos, ele já quis fazer esse forte compromisso já cortando 50. O ponto é que os dados sequentes foram muito mais fortes, então ele vai ter que fazer uma reação mais
mais branda, tá? Acho que até o corte de 25 é um bom sinal, né? Em algum momento do tempo teve ali em algum momento do mercado entendendo que talvez o Fed poderia parar de cortar agora para voltar a cortar em dezembro, que seria algo muito estranho, né? Você começa de 50, né? Aí para, e depois corta de 25, uma coisa muito maluca, né? Então, assim, acho que é melhor você fazer um ciclo, nem que ele seja de 2 ou 3 reuniões, mas desacelerar se for o caso, e aparentemente acho que esse é o ponto que o Fed vai apresentar no dia de amanhã. Do nosso lado aqui, né, corte de juros nos Estados Unidos, normalmente é a música para os ouvidos de economias emergentes, né? Menos prêmio de risco na economia mais segura do mundo. Então, esse aspirador que ela comentou bem, realmente seria positivo. Mas, óbvio que tudo que a gente comentou aqui impacta bastante, mas é óbvio que é melhor que estiver subindo, né? Então, acho que é uma boa sinalização, apesar do 10 anos ter dado esse spike aí de, sei lá, 50 bips aí recentemente. É um ponto positivo a gente ter essa redução de taxa de juros por lá. Mas, de novo, de nada adianta tá tocando uma música muito legal lá fora se a gente tá fora da festa aqui no Brasil. O mercado tá a risco, não tem benefício da dúvida, né? A gente brinca que a nota para passar na prova elevou, né? O mercado tá para o investidor aplicar aqui, ele tem que ter uma boa perspectiva. Não adianta entregar nota 5, não adianta fazer promessa, não adianta apresentar coisas que não são, né, que tem capacidade de execução. Precisamos entregar coisas concretas que melhorem a perspectiva de médio e longo prazo para a economia brasileira. Se isso acontecer, né, como a Mauro fez ali a proxy do câmbio, na Bolsa também tem muito valor para destravar, né, das companhias. Mas não vai destravar se não fizermos o que precisa. Lembrando que assim, o EWZ é dos ETFs de emergentes que mais sofre, né, Sim. no ano, né? Então, assim, acho que tem espaço, né, assim. E eu acho que um outro ponto também que a gente não comentou, acho que a Larissa comentou um ponto ali importante, esse relativo, né? Também tem a questão do México, né? Que assim, a eleição do Trump não é boa, né? Para o México. O México já vem sofrendo desde abril com uma mudança bem importante política, né? E talvez essa composição faça em algum momento do tempo, acho que curto, se vier esse pacote fiscal mais crível, talvez esse flow para emergente talvez não ir tanto para México e vir mais para o Brasil. Acho que essa mudança de fluxo ela pode ser bem importante para a gente ter um ambiente bem mais positivo aqui nos próximos meses. A Rússia não investível, a China patinando, México, problemas. Começa a ficar mais vazia a sala de aula. Eu também, exato. Ganhar por WO. É isso. Larissa, como que você está vendo aí essa decisão do FOMC hoje? Já aproveitando também, vi que vocês fizeram algumas mudanças ali na 10 ideias, se puder falar um pouco. Bom, assim, eu concordo muito com o Gerson, com o Álvaro. É muito bom, né? Quando a principal economia do mundo está flexibilizando os juros, está caindo o custo de capital por lá, né? Aliás, assim, não é só os Estados Unidos que está cortando. A Europa está cortando, a China está cortando. Então, assim, você tem as 3 principais regiões do mundo em termos econômicos cortando juros. Então, assim, não tem como isso ser ruim, né? Tem essa questão do Trump que embaralha as cartas, mas, assim, é mais um passo numa direção positiva, né? Minha opinião. Então, assim, a minha leitura geral é que o cenário internacional continua muito positivo, né? Embora menos do que ele seria num cenário de não Trump, né? Bom, carteira 10 ideias. A gente decidiu incluir Porto Seguro, que é uma empresa do setor financeiro, tem uma vertical de banking, então, portanto, assim, tem todos esses benefícios que eu comentei num cenário de alta de Selic, com benefício adicional da receita dela com prêmio, né, de seguros, que fica no que eles chamam de float, que é como se fosse o caixa da seguradora, pode render mais, né? Pode render mais receita financeira. E também é uma ação, assim, um pouco mais defensiva, que ela vem trazer um pouco mais de defensividade para a carteira. Uma empresa muito sólida e consistentemente muito rentável. Uma empresa que está aí desde a década de 70, uma seguradora muito tradicional que começou no ramo de seguro alto e hoje ela é muito mais do que uma seguradora automotiva. Há décadas, assim, uma década mais ou menos atrás, ela começou a investir em outras verticais para diversificar o negócio dela, que antes era muito dependente desse ciclo do carro, né, do automóvel no Brasil.
A frota crescia, ela crescia junto. A frota do Brasil diminuía, ela diminuía junto. Então, ela desenvolveu primeiro a vertical de seguro-saúde, depois a vertical de banking, depois a vertical que é a de serviços, né? Assim, então, encanador, algum reparo no seu carro, esse tipo de coisa, né? E o legal, assim, eu gosto dessa forma que eles abordaram esses novos mercados, porque começaram muito devagar, muito pequenininho, ninguém do mercado falava disso. E agora, né, quando o mercado começou a olhar com mais atenção, essas novas verticais já representam 45% do lucro da companhia. Inclusive, são verticais assim mais rentáveis do que o negócio alto. Então, à medida que essas verticais, que crescem mais do que o alto, ganham representatividade no lucro da companhia, o ROI da Porto vai subindo, vai se expandindo, vai se expandindo. Então, assim, é uma empresa que ela tem motores muito próprios de geração de valor, ela é bem menos correlacionada com o macro e ela está num valuation muito interessante, negociar 9 vezes lucro para 2025. Com potencial ainda de surpresa positiva nesse lucro. Então, eu gosto muito desse tipo de empresa para esse momento, uma empresa que você não precisa se preocupar tanto com o macro, né? Eu acho que a gente nunca pode deixar de olhar, mas assim, não é uma empresa que se, por exemplo, o dólar sobe, o juro sobe, você tem que revisar a tese todinha. Tem muita empresa que você tem que fazer isso, né? Não é o caso da Porto. Então, eu acho que para esse momento é um ótimo aliado aí para trazer defensividade para a carteira e ainda com um potencial de retorno. Legal. Então, para encerrar aqui nosso podcast, pergunta que eu sempre faço, né? O que o nosso ouvinte, aí, o investidor, ele tem que olhar nos próximos dias e, né, se vocês têm alguma dica aí para todo mundo sobreviver a esse mar. Filtro solar, né? Maracujina. Toma água. Acho que do meu lado só ficar de olho na temporada de balanços, que a gente está aí super, né, no high aí da velocidade, tem Petrobras aí, teve Eletrobras agora cedo, então tem, né, N empresas para a gente reconfirmar esse cenário de bolsa barata aí em cima de bons resultados das companhias, então acho que é o principal destaque. Olhar essa questão fiscal, obviamente que vai fazer bastante preço aqui no Brasil, e lá fora, óbvio, continuar com essa diversificação aqui, que eu acho que o mercado lá fora, o S&P continua andando bem, né? Eu acho assim, primeiro, a gente tem muita narrativa, né, que vai, vem, e muitas vezes a coisa cai no boato, sobe no fato, ou sobe no boato, cai no fato. Então, nessas horas, eu acho muito importante a gente separar um pouco o sinal de ruído, sabe? Porque se a gente interpretar todo o ruído como sinal, além da gente perder dinheiro, a gente vai ficar louco. Então, eu acho assim, ter um pouco de distanciamento dessas narrativas, dessas temáticas que permeiam o mercado. A gente ainda não sabe se o Trump 2 vai ser igual ao Trump 1, tudo indica que vai ser muito parecido, mas a gente precisa ficar atento aos sinais e manter assim, a sua estratégia, com um pouquinho mais de defensividade agora e ter paciência. Eu acho que investir em ativo de risco é isso, né? Essa volatilidade, ela é muito inerente aos ativos de risco, muito dessa volatilidade, ela acaba sendo um pouco exacerbada pela questão das redes sociais, pela velocidade com que a gente tem informação hoje, né? Você comentou aí a notícia, teve a reunião hoje de manhã lá no Palácio do Planalto, em tempo real, a gente já está sabendo, né? Então, assim, ter um pouco de distanciamento, manter sua estratégia de alocação, confiar no processo, né? Isso é muito importante, porque, assim, quando a gente está há 3 anos aqui de certa forma, um bear market no Brasil, e você vai aplicando e não vê resultado, né? Isso pode trazer uma angústia muito grande. Mas o processo, ao longo do tempo, ele é muito poderoso, né? Então, você continuar ali fazendo seus aportes mensais, dentro da sua alocação estratégica, e com um pouquinho de mais defensividade agora, você tende a sair muito bem em termos de construção de patrimônio no longo prazo. Uma coisa que a gente está vendo nos comitês e olha com bastante cuidado é sobre o mercado de trabalho. Para não falar do fiscal, né, que o Gerson já comentou, a gente já falou aqui, né, metade do podcast. É um adicional. É um adicional bem importante porque não tem como você fazer digamos assim, uma perspectiva de melhora das expectativas de inflação se o mercado de trabalho não começar a enfraquecer, sabe? E os sinais até agora não são esses. Então, acho que acompanhar dados de PNAD e CAGED são importantes.
Acompanhar, obviamente, dados de inflação também, porque uma coisa que a gente está entendendo aqui nos próximos meses é que o IPCA deve começar a perder mais qualidade, principalmente em bens industriais, né? Bens industriais e alimentos devem subir, e dado um mercado de trabalho muito apertado, preços de serviços não devem cair. Que já preocupa um bom tempo. Exato, que já preocupa um bom tempo. Então, assim, as projeções de inflação para final desse ano não são boas. Inclusive, no Copom de ontem, o próprio Banco Central já reconheceu o IPCA de 4,6, ou seja, o próprio Banco Central reconhecendo que está descumprindo a meta em 2024. E quando vira o ano, muda a maneira de fazer a oferição da meta de inflação. Sai o ano calendário e começa a meta contínua. E o que é um problema, assim, para um atual ambiente de inflação corrente, porque os próximos 6 meses ou 8 meses, aparentemente, é de um IPCA acima de 4,5 por muito tempo. E vai lembrar, se você passar a partir de janeiro, 6 meses consecutivos com IPCA acima de 4,5, você descumpre a meta de inflação. A nossa projeção hoje é que a inflação vai, sim, ficar acima de 4,5 por 6 meses consecutivos a partir de janeiro. Então, ponto importante, acho que desse cenário de risco, há uma chance do Galípolo já descumprir a meta de inflação no próximo ano. Podem ter maneiras disso não acontecer, mas enfim, acho que é um risco que está entrando no cenário, que está sendo pouco falado e que pode colocar mais volatilidade no mercado. Legal. Muito obrigada, Álvaro. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Larissa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Gerson. E Bora, aí, Mar? né? Bora? Mais Mais uma semaninha aí, o ano fechando legal. Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali de seguir os canais do BTG Pactual no YouTube, também do Radar da Semana no Spotify. E vou colocar aqui na descrição as carteiras recomendadas e as 10 ideias que a Larissa comentou. Até semana que vem.